Vamos começar a aula 7 de matemática discreta. Matemática discreta 1, na verdade. Eu já apresentei algumas vezes para vocês esse resumo aqui, um resumo da disciplina toda. Que a gente vai ver estruturas ou conceitos matemáticos básicos. Já vimos de maneira superficial, bem geral. A gente entender afirmações matemáticas sobre essas estruturas. A gente viu parte de lógica. É a lógica que ajuda a gente a entender as afirmações matemáticas. Afirmações na matemática tem aquele sentido da lógica bem preciso. Falta a parte 3, que a gente começa nessa aula. Como provar ou demonstrar a mesma coisa. Afirmações matemáticas. Como provar afirmações matemáticas. Certo? Também depende da lógica. E especificamente depende daqueles argumentos de inferência lógica. Então, aqueles que eu apresentei na aula passada com vários passos, né, que eu fazia numa tabela e tal. Se não lembra, veja a aula, certo? Então, nessa aula, eu vou falar um pouco sobre afirmações e demonstrações na matemática, especificamente na matemática, tem alguma nomenclatura específica, que não é a mesma da lógica, eu vou falar. Depois eu vou apresentar um método para demonstração, que facilita certos casos de demonstração. É o método da prova direta. E depois a gente vê algumas demonstrações. Vamos falar um pouco sobre afirmações e demonstrações na matemática. Na matemática, as afirmações matemáticas, afirmação do tipo número primo é isso e aquilo outro. O conjunto dos números primos é infinito, por exemplo. Esse tipo de afirmação, certo? Ela pode ter dois status. Ela pode ser considerada ainda uma conjectura. É uma afirmação matemática que não foi provada. Geralmente, quando ela tem esse nome, e ganha algum destaque, assim, a conjectura de não sei o que, geralmente é porque se acredita que ela é verdadeira, mas ninguém conseguiu provar. Tem uma famosa, que é a conjectura de Goldbach. Se acredita que é verdadeira, mas ninguém conseguiu provar ainda. Só conseguiram provar alguns casos especiais. Parece que está chegando perto de se provar essa conjectura. Então, o importante aqui é essa nomenclatura. Conjectura é uma afirmação matemática que existe ainda uma dúvida, porque ela não foi provada. Acredita-se que é verdade. Mas não importa se um matemático acredita que é verdade, ou se 1 milhão de matemáticos acreditam que ela é verdade. Ela precisa ser provada para mudar de status e deixar de ser só conjectura. Quando ela é provada, aí ela pode ser chamada de um resultado da matemática. Mas o nome mais comum é para os resultados importantes, é o nome de teorema. É um resultado importante da matemática. Então, veja bem, preste atenção nesse detalhe. O que é um resultado? É uma afirmação da matemática que foi provada. Digamos, o conjunto dos números primos é infinito. Isso é um resultado da matemática. É provado. Um teorema provado por Euclides. Matemático grego. Demonstração antiga já. E existem muitos outros, certo? Que a gente vai ver ao longo da disciplina. Mas assim, acho que esse exemplo foi simples assim de falar aqui textualmente. Os outros é melhor escrever direitinho, com calma. Lema também é um resultado da matemática. Lema geralmente é um nome usado quando você está, por exemplo, escrevendo um artigo científico da área da matemática. Você quer provar algum ou alguns teoremas importantes. No meio do caminho você prova um lema. Então, um resultado auxiliar não é aquilo que você queria mostrar para o mundo em geral, não. Aquilo é só um auxiliar. Depois você usa esse lema, que é um resultado que você provou. Ele é um resultado provado. Mas ele só não é importante. Você usa esse lema no processo de provar outra coisa mais importante, que é o seu teorema, ou os seus teoremas. São os resultados importantes. O lema é um resultado auxiliar, intermediário. Às vezes um negócio que parece intermediário, sem muita importância, depois vira importante, certo?
E aí viram lemas importantes. Acontece. Tem o lema do bombeamento, por exemplo, que virou importante, mas ficou com o nome de lema. Entrou no nome dele, mas ele é um teorema porque ele ganhou importância. Mas o normal é, teorema é importante, lema é só um auxiliar. Corolário também é um resultado provado, mas geralmente é quando ele é uma consequência imediata de outro que você já provou. Já provei isso. Logo, a partir disso que eu provei, tal outra coisa também é verdadeira. Gente, vocês me ouvem bem? Meu microfone está distante. Esqueci de colocar ele mais próximo. Então, na matemática, temos afirmações não provadas. São conjecturas. Afirmações provadas. São resultados. Isso foi importante, ele é um teorema. Eu vou usar muito na disciplina o nome de teorema. Mesmo para resultados, é simplesinho demais. Mas eu vou usar o nome de teorema com frequência. Ok, aquilo ali é uma afirmação, é o status da afirmação. Mas como é que ela atinge esse status? É sendo provada. Se for provada, teorema. Se não for, conjectura. Pode ser também que ela tenha sido desprovada, era uma conjectura que se acreditava que era verdadeira, depois descobriram que era falsa. Aí a negação daquela conjectura vira teorema, certo? Assim, a conjectura de Goldbach, que afirma que todo número par maior que 2 pode ser representado pela soma de dois números primos. É uma conjectura. Acredito que é verdade. E talvez alguém descubra que ela é falsa. Aí você provou um resultado da matemática. O resultado é a conjectura de Goldbach é falsa. Ou seja, nem todo número par maior que 2 pode ser representado pela soma de dois números primos. Então, quando a conjectura você tem dúvida, mas se você provar ela, ela vira um teorema. Se você descobrir que ela é falsa, a negação dela vira um teorema. Bem, no meio do caminho existe uma prova ou uma demonstração matemática que mostra que a afirmação é verdadeira. Ou a conjectura é verdadeira ou a negação dela é verdadeira. E uma demonstração matemática ela tem um caráter duplo. Ela tanto é um texto técnico em português, ela é um texto. Eu já falei isso aqui, que essa disciplina pode ser entendida como uma disciplina de redação. Mas ela é uma disciplina de redação de um texto técnico, um texto da matemática. Então, a demonstração matemática é um texto. Pode variar o estilo, a maneira de eu escrever ou de você escrever, pode variar. Mas tem que ser um texto, né, como um texto técnico da matemática, ele tem uma exigência técnica. Aquilo que você está escrevendo, o conteúdo do seu texto, tem que estar amarrado pela lógica, como um argumento de inferência lógica. Preciso em cada passo. Cada passo tem que ser justificado por uma regra de inferência lógica. Cada passo do seu argumento. Se no meio tiver um passo errado, a demonstração inteira é descartada, está errada. Claro, se está no meio da demonstração, a primeira metade você pode aproveitar e tentar consertar o resto, né? Mas como conjunto geral, esse texto todo não prova nada. Ele não prova a afirmação que deveria. Se tiver um erro no meio dele, lembra daqueles argumentos que a gente fazia, né? Que eu fiz na aula passada como uma tabelinha. A gente parte de premissas, aí apresentava passos e eu justificava. Eu usei notação lógica. E aí eu mostrava fórmulas lógicas e justificava. Isso foi por meio da regra de inferência tal. Às vezes tinha equivalência lógica. A demonstração matemática também é isso, mas o que são as premissas? São os axiomas e definições que você está usando. Por exemplo, você está provando coisas sobre números inteiros, os axiomas dos inteiros são suas premissas. Está provando coisas sobre número primo também. É inteiro e tem a ver com número primo. Aí existe a definição de número primo. O que é um número primo? É um número assim, sabe? Você pode usar a definição também e os axiomas dos inteiros. Essas são suas premissas. Pode aceitá-las como verdade, sem questionamento.
E a partir disso, você desenvolve um argumento lógico. Isso que fica no meio aqui é realmente a sua demonstração. É o seu texto. Usando essas premissas, os axiomas, você desenvolve um argumento lógico. Você pode provar um resultadozinho aqui intermediário. A partir dele, você prova outro intermediário, depois outro, até que a conclusão final é o teorema que você queria demonstrar. Grosseiramente, deveria aparecer aqui no fim. O resultado final é aquele teorema que você queria demonstrar. Deixa eu mostrar um exemplo. Esses primeiros exemplos aqui, ainda naquele material, ó, na aula 7, que eu mostrei na aula passada, com os axiomas dos inteiros e resultados simples sobre os inteiros. Tem axiomas aqui e tem resultado simples, ou seja, coisa provada. E aí é uma dessas provas que eu quero mostrar. Esse primeiro exemplo aqui, ó. O que eu quero provar é isso, certo? Que para todo A, B e C inteiros, é verdade essa igualdade aqui, que A mais B mais C, quer dizer, eu somo B mais C primeiro, depois somo A pelo lado esquerdo. É igual a C mais B mais A. É tipo assim, eu somo o último, eu mudo a ordem deles, e eu somo B com A primeiro, para depois somar com C. Só que mudando a ordem de tudo. E eu quero provar que isso é igual. É claro que na nossa intuição, depois de tanto tempo vendo soma, a gente sabe que isso é igual. Tanto faz a ordem em que você faz a operação, tanto faz quais você opera primeiro, se o A com B ou B com C, etc. Mas, sendo bem rigoroso, isso aqui pode ser provado a partir dos axiomas, e eu quero que prove isso, a partir dos axiomas. Então, suas premissas são os axiomas, que estão lá nas páginas anteriores do material. E aí você vai provar aplicando passo a passo os axiomas, certo? Então, com base nos axiomas, a gente sabe que isso aqui pode ser reescrito assim, certo? A mais B mais C é igual a mais C mais B. Por quê? Porque tem um axioma que diz que tem um axioma aqui da comutatividade que diz que, nesse caso aqui, permite trocar B mais C com mais C, com C mais B. Então, a ordem não importa. Eu acho que isso é chamado de propriedade comutativa. Vamos procurar esse axioma aqui. Comutatividade, A mais B é igual a B mais A. E aí não é só A e B que funciona assim, não. Pode ser X, Y, pode ser B e C, etc. Certo? O importante é a ordem pode ser trocada da adição. Tem um axioma para isso. Então, tem um axioma que afirma isso, que posso trocar a ordem da adição para dois, né, operandos, dois termos. Aí eu troquei B mais C pelo C mais B. Ok, agora desse lado, vou mexer só no lado direito dessa equação, certo? O axioma me garante a igualdade inteira. Igualdade tem dois lados, preste atenção. E aí eu vou trabalhar sempre com um lado só, por vez. Vou mexer no lado direito, o lado esquerdo é como se estivesse lá intocado. E aí, nesse caso, esse lado esquerdo é igual a isso também, é igual a isso, é igual a tudo que está aqui para baixo. Ok, aí esse mesmo axioma aqui que permite trocar os dois operandos da adição, ele também vai me permitir trocar daqui para cá, mesma coisa. Pelo mesmo axioma. O nome dele é um axioma da comutatividade. Posso trocar, entendendo C mais B como sendo ele todo aqui, toda essa expressão, ela é um termo, um dos operandos da adição. Eu posso trocar e ele vem para cá, para o começo. Certo, e o que mais? E agora, eu posso fazer esse passo final de agrupar diferente. Ao invés de agrupar o C com B, fazer essa adição primeiro, eu deixo o C aqui e agrupo B com A, certo?
Visualmente só mudou onde aparecem os parênteses. Tem um axioma que permite isso. Deixa eu só aceitar alguém que está querendo entrar. Tem um axioma que permite isso. Qual é o axioma? É o axioma da associatividade. Eu vou confirmar lá em cima, certo? Mas eu acho que é esse o nome. Eu não quero que vocês decorem os nomes dos axiomas, não, tá? Eu acredito que vocês já viram esses nomes, mas eles são meio chatos de decorar. Eu não exijo isso, não. Aqui, é ele mesmo. Você pode agrupar o A com B, depois somar com C, ou vice-versa, o B com C e somar com o A. E pronto. Aplicando os axiomas, eu consegui provar que esse lado esquerdo aqui, essa expressão, né, que está no lado esquerdo da minha equação, é igual a essa outra que está no lado direito. Eu acho até que vou deixar o material com essa alteração. Vai ajudar vocês a entender o exemplo, né? Certo? Aí, por transitividade, quer dizer o seguinte, como isso aqui é igual a isso, cada um aqui é igual ao de baixo, esse é igual a esse, e esse é igual a esse. Então, tipo assim, A é igual a B e B é igual a C. Então, o A é igual a C. Então, o primeiro aqui é igual a esse último. É por isso que, por transitividade, tá dizendo aqui assim, é um axioma. Do jeito que eu coloquei como axioma. Então, o primeiro é igual ao último. A primeira expressão é igual à última que eu desenvolvi em sequência aqui, né? Uma sequência de igualdades. E aí, pronto. O resultado que eu queria provar, ele aparece como o último passo aqui. Ele é a conclusão final da minha demonstração. Isso você consegue só para demonstrações bem simples, certo? E vamos voltar para o esquema aqui que eu estava mostrando na aula. Você usa como premissas axiomas e definições, não precisa colocar no texto. O seu texto é esse quadrado aqui, ó. Ou melhor, esse retângulo. Seu texto, sua demonstração matemática do resultado que você quer provar é o argumento lógico, usando os axiomas. Foi o que eu fiz aqui, tá? Olha a demonstração aqui, ó. É um argumento lógico, certo? E ele é um argumento lógico porque eu uso com base, na verdade, dos axiomas, então eu posso aplicar isso aqui, tá? De certa forma, eu usei modus ponens, que é quando a gente tem uma implicação, às vezes, pode ser entendido assim. Por exemplo, a regra de associatividade é basicamente como se dissesse assim, se você tiver uma situação dessa, então você pode declarar esses dois lados iguais. Se você tiver isso, então isso aqui vai ser igual a isso. E aí eu apliquei aqui. Eu tenho uma situação daquela sim, que envolve duas adições com 3 operandos. Aí eu estava agrupando os dois primeiros, posso trocar e agrupar os dois últimos. Aquele axioma me permite isso. E a conclusão final foi o próprio teorema, exatamente o teorema que eu queria demonstrar. Pois bem, isso você consegue fazer desse jeitinho, só com demonstrações simples. As que estão no material de axioma só, basicamente. E também no material que eu fiz complementar, ele tem mais demonstrações. Mas, para demonstrações mais complexas, vai ser o normal nessa disciplina, né, que sejam complexas, que são mais complexas do que esse resultado que eu mostrei. A gente vai usar algum método de prova. E além das premissas gerais, digamos assim, que são os axiomas e as definições, você vai ter o método acrescentando premissas locais. E além da conclusão final, que é o teorema em si, o método pode, digamos assim, simplificar para você e dizer, não, prove esse resultadozinho aqui mais simples, um resultado local. A sua demonstração fica assim, ó. Você aplicando um método de prova. Você quer provar um teorema, aplica um método de prova, demonstração por um método de prova X. O método vai dizer para você o que é que você vai
transformar nisso aqui, certo? Mas você pega a sua afirmação, a partir dela você extrai uma informação que vai servir de premissa local, que às vezes eu vou chamar de hipóteses. Eu nunca vou chamar de premissa local, vou chamar de hipótese, mas a ideia é que elas são premissas também. O que é premissa, professor? Premissa. Lembra lá da regra das aulas de inferência lógica. São informações que você assume como verdade para desenvolver o argumento. Então, o método vai lhe dar mais premissas, vai dar informação pronta para você, você não precisa provar nada dela. Você usa ela, assuma como verdade. Vai dar hipóteses, são premissas locais, premissas que o método lhe dá. Desenvolve um argumento lógico parecido com o que eu fiz nesse exemplozinho simples e vai chegar numa conclusão. Mas a conclusão é o teorema que você queria provar? Não, a conclusão é uma conclusão adaptada daquele teorema que você quer provar. Ela geralmente é mais simples. Fica mais fácil provar. O método vai lhe ajudar, certo? Agora ele lhe ajuda como? Ele lhe dá mais premissa para você ter mais informação. E a conclusão ele altera de alguma forma. Ele simplifica, mas isso não quer dizer que fica sempre fácil, não. Mas ele simplifica a conclusão. E se você conseguir concluir esse texto, o método de prova, de certa forma, mudou o jogo para você, deixou mais simples de provar. Mas o método de prova também garante que se você concluir isso aqui, com um argumento lógico correto, você provou o teorema final. Pode estar muito abstrato, certo? Mas depois vocês voltem para esse pedaço da aula. Pega o vídeo e assiste de novo, para entender melhor. A gente vai ver o método de prova agora. Depois eu recomendo que volte para isso, para entender melhor como se encaixa tudo. A gente vai ver a partir de agora vários métodos de prova. Nessa aula, só um. Na próxima aula, outro. E assim a gente vai avançando até o fim da disciplina, vendo um número aí de métodos de prova. Quase uns 10, eu acho. Então vamos para a parte 2. Primeiro método de prova. Você tem um teorema, uma conjectura que você quer provar, né? Uma conjectura. O método de prova diz como você pega essa conjectura e cria uma premissa local e uma conclusãozinha local que facilita a demonstração para você. Deveria facilitar, mas não é tão garantido assim. A prova direta, veja bem, ela serve quando você tem uma conjectura, você quer provar e mudar o status dele para teorema, né? Então é uma conjectura a priori, mas depois que você provar ele vira teorema. Tem que ser uma conjectura na forma de implicação. Algo implicando algo. Que eu vou chamar a premissa aqui, a condição de P e o resultado aqui de Q. Você quer isso implicando isso. E aí o método de prova lhe dá um esquemazinho de como você vai fazer seu argumento lógico. O seu texto em português que segue uma ideia de argumento lógico. A demonstração tem essas duas características. Ele é um texto em português, mas misturado com notação matemática e segue um argumento, segue uma lógica de inferência lógica, tá? Ele é um argumento da inferência lógica. A prova direta diz o seguinte: você quer provar que P implica Q? Assuma como verdade P. Olha só, você ganhou uma premissa. A parte P dessa afirmação pode usar como verdade. Não precisa provar nada, só use. Assuma que ela é verdade. Desenvolva seu argumento lógico aqui no meio. É um texto em português, uma ideia de argumento lógico. Esse P é aquela hipótese, aquela premissa local. E no fim você conclui. Você deve concluir para a sua demonstração dar certo. Você deve seguir passos de argumentação corretos. E no fim concluir que essa outra parte da afirmação, ela é verdade. Então ele pega a implicação P implica Q e quebra. Uma parte você assume como verdade, pode usar, nem se preocupe. E a outra parte você tem que concluir. Fica mais simples de
de você demonstrar, certo? Isso aqui eu vou chamar de conclusão, né? Mas a conclusão do método é uma conclusão local que está dentro da sua demonstração. No final das contas, o que fica como resultado para matemática é isso aqui, ó. Isso que está em azul. Ele vira um teorema se você concluir isso. O que era conjectura vira teorema. E agora pode ser usado, ou pode ser usada em outras demonstrações futuras, porque isso aqui agora é verdade. Ganha o status de verdade, de resultado da matemática. Fica implícito, certo? Que completou essa argumentação, aquela implicação aqui é verdadeira. Isso vai ficar implícito, você não precisa escrever isso na sua demonstração. Como eu mostrei antes naquele esquema, a conclusão final, na verdade, da sua demonstração é o teorema em si. Vamos fazer um exemplo. Provar esse resultadozinho aqui. Que se n é par, então n ao quadrado é par. Para você provar isso, você vai escrever um texto em português. E texto pode ter variação de estilo entre mim e você. Pode. Mas a ideia tem que ser essa aqui. Tem que ser a ideia que reflete isso aqui, certo? Você assume que é verdade a hipótese P e conclui que é verdade o Q. Mesmo que use outras palavras. Então, vamos voltar, por exemplo, aqui. Você pode dizer assim, seja n um número par qualquer. Você está assumindo a parte P, tá vendo? Se n é par, então n ao quadrado é par, é implicação. O que é a condição dessa implicação? Se eu pensar isso como P implica aqui, isso aqui é a afirmação P. N é par. E qual é a conclusão, o resultado dessa implicação? É que n ao quadrado é par, seria aquela parte Q. Você imaginar isso como P implica aqui. Então, que n é par aparece aqui. Que n ao quadrado é par aparece aqui. Você tem que completar o meio da demonstração. O método dá para você a introdução da sua redação e a conclusão da sua redação. Como eu falei, a gente vai estar fazendo a redação. A introdução dada pelo método é que n é um número par. A conclusão dada pelo método também é que n ao quadrado é par. Se você conseguir completar o meio com o argumento lógico correto, provou esse resultado aqui que está em azul. Isso vira um teorema. Agora, como é um texto em português, você ao invés de dizer com essas palavras, pode dizer um pouquinho diferente, certo? Pode dizer assim, ó, assumindo que n é um número par. No final você pode dizer logo, n ao quadrado é par. A ideia é a mesma, certo? Portanto, logo, então, certo? Aí é questão de estilo do seu texto. Aí vai ter essas variações normais entre a minha possível resposta e a sua resposta. Eu nem vou, nesse exemplo, por enquanto, desenvolver o meio não, certo? O importante é você saber que o método de prova direta, você tem que provar isso que está em azul. Isso é uma implicação, então você pode aplicar a prova direta. Aí ele faz o quê? Ele quebra essa afirmação em duas partes e dá para você a introdução e a conclusão da sua redação, da sua demonstração. Se você, por enquanto, aprender a começar a sua redação e terminar, redação entenda como demonstração, porque é um texto em português, então eu posso chamar de uma redação, é uma redação técnica. Se você souber começar e terminar, na minha prova isso já vale uma pontuação. Tem questão que eu peço só isso. Eu dou a afirmação, eu quero que você mostre como começa e como termina. Eu dou essa afirmação em azul, você responde isso que está aqui embaixo. Pronto, acertou a questão. Simples, certo? Muito simples. E a minha expectativa é que 90% da turma acerte isso. Aí veja só, não precisa nem entender o conceito. O que é divisor, o que é par e ímpar, nem precisa entender. Se você entender aquilo que a gente já aprendeu de se então, o se então é uma implicação. Você consegue fazer essa divisão, né, da parte
da introdução da demonstração e da conclusão da demonstração. Aí veja esse exemplo. Se A, B e C são inteiros, onde A é divisor de B e B é divisor de C, isso tudo está na condição de um se então, veja. Então A é divisor de C. Prove isso. Talvez você nem tenha entendido a afirmação, como é que vai provar? Mas nesse momento não precisa entender muito não, só precisa entender que é um se então, é uma implicação. Quais são as duas partes da implicação? O que está na condição dela? É isso aqui, ele está dizendo que A, B e C tem que ser inteiros, o A é divisor de B e o B é divisor de C. Então pronto, você pega isso que está na condição desse se então e joga aqui, mas joga afirmando, certo? Eu vou assumir que, ou então, seja verdade tal coisa. No caso, como estão aparecendo variáveis, é comum a gente apresentar assim, sejam A, B e C inteiros, tais que A é divisor de B e B é divisor de C. Mas poderia ser diferente esse texto? Poderia. Assumindo que A, B e C são três inteiros, onde o A é divisor de B e B é divisor de C. Bom, estou assumindo isso. O resto do texto trabalha com essa suposição, com essa premissa. E o que é que vai ficar aqui embaixo? O que está no então, o que aparece no resultado da sua implicação. Então, A é divisor de C. Então, você vai ter que concluir no final do seu texto, se tudo der certo, portanto, A é divisor de C. Logo, A é divisor de C. Assim, concluímos que A é divisor de C. Ou qualquer outra forma aí que você, com sua criatividade, imaginar. Mas que dê a ideia de conclusão, de que foi resultado do que você escreveu antes e tirou essa conclusão aqui. Pronto. A partir do texto, você faz a introdução aqui e a conclusão. A partir do texto que descreve a sua conjectura, você interpreta ele como uma implicação, quebra nas duas partes da implicação, coloca uma aqui, que é a condição daquela implicação, e a outra aqui, pronto, sabe começar e terminar a demonstração matemática. Como é que isso é difícil, gente? Por favor, isso não é difícil. Mas nas provas, tem gente que, não sei, por não praticar, por assistir ou estudar de última hora, não acompanhar as aulas, se enrola nisso, que é tão simples. Outro exemplo, vocês não precisam entender nada sobre os conceitos, só precisam entender isso como implicação. Eu quero que prove isso. Como é que você começa a demonstração e termina? Se um grafo G é conectado e tem todos os seus vértices com um grau par, o que é grafo, professor? O que é conectado? O que é grau? Não precisa saber nada. Só precisa interpretar isso como se então. Interpretar esse se então como uma implicação. E você consegue começar e terminar a demonstração. Falta o meio, certo? E tem que ter o meio para ela estar completa. Mas nessa aula eu só quero que você saiba começar e terminar mesmo. Você pega o que está aqui na parte si, que está como condição, e isso aparece aqui como uma premissa local, como uma hipótese. Então, isso tem que ser um grafo G conectado, todos os vértices dele tem que ter grau par. Então, tá bom. Seja G um grafo qualquer conectado, cujos vértices todos tenham grau par. Pronto. Você nem entendeu o que é grafo. Mas se quiser eu explico, já já. Aí o que é que diz aqui que seria conclusão nessa implicação? É que o grafo G vai ser euleriano. Então tá, então coloca aqui, logo G é euleriano. Vai ser a última afirmação da sua demonstração. Portanto, G é euleriano. Assim, concluímos que G é euleriano. Conclua como quiser, usando a expressão que quiser, desde que dê essa ideia de que é uma conclusão decorrente do que você escreveu antes. Certo? E aí você sabe começar e terminar uma demonstração sobre grafos, olha só. Sem nem saber o que é um grafo. Tá bom? Então, esse é o básico. Você tem que saber como aplicar um método de prova direta para começar e terminar a sua demonstração. Depois, a parte do meio, a gente vai ver uma aula só sobre desenvolvimento. É o que vem no meio.
Eu só preparei esses 3 exemplos, mas eu vou aproveitar e só fazer uma explicaçãozinha do que é que isso aí está afirmando, para você entender o que é um grafo. Vocês estão vendo minha tela, né? Então eu posso pesquisar aqui imagens de um grafo. Olha só, um grafo é uma coisa dessa aqui, ó. Vou procurar logo um grafo euleriano. Pronto, esse aqui que está no canto aqui. Queria que aparecesse maior. Ah, do Wikipedia, ótimo. Isso que está aqui, isso é um grafo, certo? Um grafo ele tem pontos e ligações entre os pontos. A gente chama os pontos de vértices. Aqui está em azul, é? Eu tenho uma dificuldadezinha para diferenciar azul, roxo. Azul com uma bordazinha azul escuro ou roxo, eu não sei. Azul, bem, tá bom, tanto faz. É que cor a gente diz aí? Eu acho que é azul, eu tô vendo azul. Tudo azul, né? Pronto, beleza. Então, azul no meio e azul escuro por fora, não é isso? Esse azul por fora tá me deixando em dúvida também se não é roxo. Eu sou um pouquinho daltônico, sim, eu sou. Não. Então, o grafo euleriano é um grafo que você tem como fazer. Imagine esses pontos como sendo casas, sei lá, ilhas. Ilhas é um bom exemplo. E essa ligação como sendo pontes entre as ilhas. O grafo é isso tudo aqui, certo? Esses pontos, essas conexões, que eu estou dando um exemplo como ilhas e pontes. O grafo euleriano tem uma maneira de você percorrer cada ponte exatamente uma vez e voltar para a ilha de onde você saiu. Você sai dessa ilha, percorre cada uma das pontes, passando uma vez só por cada uma. Não pode deixar a ponte sem passar. E depois você volta para a ilha de onde voltou. Se quiser, depois você pode brincar um pouquinho aí, tentando achar esse caminho que faz isso, que sai dessa ilha, passa por todas as pontes e volta para a ilha de onde partiu. Aí ele é euleriano se ele tiver isso, certo? E aquela afirmação lá diz que se cada vértice tiver grau par, o que é grau par? Quantidade de arestas quantidade de pontes que chegam na ilha. Essa ilha tem 2 pontes, essa ilha tem 4, essa ilha daqui tem 4, essa tem 4, essa tem 4, essa tem 4. Todas as ilhas, todos os vértices, tem um número par de pontes. A gente chama isso na teoria dos grafos de grau par. Então, todos os vértices têm grau par, então ele é euleriano. Quando isso acontece, significa que é possível construir aquele caminho. Então, o grafo é euleriano. Só para você entender sobre o que aquela afirmação estava falando, certo? Mas eu não vou demonstrar coisas sobre grafos. É só uma curiosidade mesmo. Se o grafo já é conectado, conectado quer dizer que não tem ilha solta, separada das outras, sem ponte para as outras, sabe? Pode até ter um grupo de ilhas, está separado de outro grupo. Aí ele não seria conectado. Então, se ele é conectado e todos os vértices têm grau par, então o grafo euleriano é o que está afirmando. Então, existe o caminho que passa por todas as pontes, sem repetir ponte, e volta para a ilha de início. Isso é o que quer dizer euleriano. Qualquer afirmação, se então, você sabe começar uma demonstração. Pega a afirmação se então, quebra o que é a condição que aparece no se. A condição é isso, ó. Tem que ser um grafo conectado e os vértices terem grau par. Então, isso vai aparecer aqui. Está sublinhado lá, correspondente ao que está sublinhado aqui. Só que aqui aparece como se for verdade, e aqui você vai dizer assim, estou assumindo que é verdade. Tem uma leve diferença, certo? Aqui é se for verdade, então aquilo é verdade. Aqui você diz assim, não, estou trabalhando como sendo verdade. Vou assumir que é verdade. Assumindo que é verdade, vamos dizer assim. Que G é mesmo um grafo qualquer conectado. Todos de grau par. Certo? Essa leve diferença aqui na maneira de expressar. Aqui eu estou expressando como verdadeiro. Como assumido como verdadeiro, né?
E aí o que está como resultado aqui na implicação é que G é euleriano. Então o G será euleriano, né? Se essa condição for verdade, então o G vai ser euleriano. Isso sai daqui e vem para final da sua demonstração. Também vai aparecer de maneira afirmada, assim. Ele é. Mas vai ter algum tipo de conjunção da língua portuguesa. Portanto, o G euleriano, assim o G euleriano. Então, com base, se quiser ser mais prolixo, com base no que foi exposto acima, concluímos que G euleriano, olha só que texto mais bonito, né? Tudo bem. O importante é que dá a ideia de que você concluiu com base no texto acima que ele é euleriano. Mesmo que seja só uma expressãozinha assim, logo concluindo que G é euleriano, dá na mesma. Tá certo? Aí deixa eu só voltar para vocês entenderem o que eu expliquei antes ainda melhor, espero. Essa é a situação em que você demonstra não diretamente a afirmação, como o exemplo que eu fiz com axiomas, é a que você demonstra, e esse diretamente pode atrapalhar você, mas não que você demonstra assim, da maneira mais imediata. Não, você demonstrou sendo mediado. Imediata quer dizer sem uma mediação, sem um meio de campo aí. Você usou um meio de campo, usou um mediador, que foi o seu método de prova. O método de prova X, no caso, a prova direta, dá para você, né, explica para você como é que você usa, tira daquela informação uma hipótese a mais, uma premissa a mais. E diz para você como é que daquela afirmação que você queria provar, você simplifica a conclusão. Eu queria provar P implica Q, mas você não prova P implica Q não. Prova só a parte Q. E como hipótese, eu dou a você uma hipótese a mais, é a parte P. O método de prova direta dá essa hipótese local e conclusão local. Se você concluir isso, a conclusão final, na verdade, é o teorema. No caso da prova direta, a conclusão final, na verdade, peraí que tem um texto atrapalhando aqui. É o P implica Q. O método de prova garante isso, mas o que você vai provar é a partir de P, provei Q sozinho. Certo? Mas o que vai valer para matemática é que P implica Q está provado. Então, a sua demonstração é só esse quadrinho que está aqui no meio, mas o contexto dele é que você tem premissas mais gerais, axiomas e definições, que você sempre pode usar. Sem dizer aqui. O método cria uma premissa que é local, só vale na sua demonstração. Você vai tirar uma conclusão que é local, só vale na sua demonstração. O que vai ficar provado no final das contas é aquela afirmação completa. Textualizando aqui, você pega dessa afirmação, ganhou essa premissa local, que é um pedaço daquela afirmação só. Prova essa conclusãozinha local, que é só um pedaço também da afirmação. Mas o resultado final, depois dessa demonstração toda aqui, está completa, você provou isso que está em azul. Tudo isso que está em azul. Você não vai dizer, essa minha demonstração prova que G é euleriano. Não, não. Essa sua demonstração aqui, por prova direta, está provando isso tudo que está em azul. É a conclusão final por conta do método. O método garante que essa conclusão em azul toda é verdadeira. É isso, gente. Só me repetir um pouco aqui para tentar fixar, tentar explicar sobre outro ângulo. Mas podemos... Assim, eu terminei o que eu queria expor. Vocês querem fazer alguma pergunta? Professor, Sim. no caso ali, a pessoa assume algo, né? Tipo, da afirmação e conclui, se no caso a sua pergunta for tipo, prove, aí fale tipo, só o começo e a conclusão, né? Sem a demonstração toda. Sem o desenvolvimento. Isso. Que é a argumentação, né?
considera acho que o que você quebra mais a cabeça, né? Eu Desenvolvimento. quebro mais a cabeça. Aí, no caso, você assume algo e já conclui na afirmação, né? No fundo, Alguma nesse coisa caso, da você não vai fazer a filosofia. demonstração completa se eu pedir assim, né? Você só vai mostrar a estrutura do seu texto, como é que ele começa, como é que termina. Sem o meio. Eu posso pedir questão assim e eu peço na prova questão assim, realmente, né? Aí sua resposta seria isso, do jeito que está aqui. Dou uma afirmaçãozinha como essa. Agora, mostre como é que seria a estrutura da sua demonstração usando prova direta. Você responde isso que está aqui. Não precisa completar o que está aqui, não. Pode deixar 3 pontinhos só aqui no meio. Ok, tá bom como resposta para essa questão. Se eu quiser só a estrutura, só como começa e como termina. Aí eu posso pedir, mostre a estrutura disso por prova direta. É essa a resposta. Mostre a estrutura da demonstração dessa mesma afirmação, da mesma afirmação. Só que por outro método, prova pela contrapositiva. Aí sua resposta é uma diferente dessa. E prova pela contrapositiva, faço uma negação disso para concluir a negação disso. Certo? Então, eu vou pedir na prova esse tipo de questão. E vou pedir também para completar tudo, para provar tudo, do começo até o fim. Aí você vai ter que desenvolver.